Bom, é exatamente sobre a Moldávia que nós vamos falar agora. Mais de 330 mil refugiados já passaram pelo país desde o início da guerra na Ucrânia. 330 mil. O país de menos de 3 milhões, ou seja, a gente está falando de um acréscimo de mais de 10% da população do país. E tem demonstrado exatamente preocupação com a crise humanitária. Aliás, a gente acompanha aqui uma coletiva que houve entre o secretário Blinken dos Estados Unidos e a presidente da Moldávia. Hoje, o ministro da Saúde pediu ajuda à ONU e à União Europeia em meio à forte pressão sobre o sistema de saúde. Então, sobre esse assunto e outros mais, eu vou conversar agora com o cônsul honorário da Moldávia no Brasil, Flávio Bittelmann. Flávio, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Sua história é muito linda e a gente tem que dividir ela com todos aqueles que nos acompanham agora, até para entender a força do ser humano em ter que reaprender e em ter que renascer de certa forma. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Tudo de bom. Flávio, vamos falar dessa questão da Ucrânia. O presidente russo diz que as forças da população, da sobrevivência, está muito próxima do fim. Eu dizia aqui o seguinte, né, que talvez quanto mais a Rússia avance, mais o povo ucraniano crie forças para lutar contra. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que o pessoal está com muita força, muita garra. O presidente Zelensky tem falado com alguns parlamentos, tem feito algumas lives com o parlamento americano, o parlamento italiano hoje, falou também com o de Israel alguns dias atrás. Lógico que ele está sob bombardeio intenso em cima da cabeça dele e às vezes ele pode até não ser muito perfeito no que ele fala, porque falar com mísseis caindo do lado de onde você está não é uma coisa fácil. Mas, como você bem falou, 3,5 milhões de ucranianos já saíram, a maior parte mulheres, crianças e idosos. Então, muitas dessas mulheres e crianças deixaram seus maridos e pais na Ucrânia lutando. Dos 3,5 milhões que saíram, mais 2 milhões saíram das suas casas para outras cidades para se proteger, ou para ir para o campo, ou para ir para a área rural para poder estar mais protegido. Então, 5,5 milhões de pessoas já saíram das suas casas. Desse número, você falou muito bem, 330 mil foram para a Moldávia, e é mais de 10% da população. Então, a Moldávia realmente está se desdobrando para poder receber essas pessoas. Muitos usaram a Moldávia como caminho para ir embora, mas muitos estão lá fisicamente sendo cuidados com comida, medicamentos, alojamento, coworking, para eles poderem continuar trabalhando e tudo mais. Eu mesmo sou filho de um refugiado. O meu pai, que nasceu na capital da Moldávia, em Chisinau, mas que na época se chamava Kishinev, ele nasceu em 1914, onde ainda era Império Russo. E na época do Império Russo, os cossacos, que eram quase que os soldados do czar, fizeram 3 muito importantes pogroms em 1903, 1905 e 1908. O que eram os pogroms? O czar mandava esses cossacos irem nos vilarejos judaicos e matar todo quanto é judeu, pôr fogo na casa dos judeus, estuprar as mulheres e aniquilar com os judeus. Meu pai nasceu na cidade que foi foco desses 3 grandes pogroms na capital da Bessarábia. Logo em 1917, a Bessarábia deixou de ser Império Russo, se tornou Rumânia, e ficou Rumânia do começo da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, meu pai cresceu pobre, com antissemitismo, num ambiente muito miserável. Ele só pôde estudar até o 3º ano primário e foi trabalhar duro, fazendo caixotes para fábrica de uvas, para poder trazer comida para a família dele sobreviver. E com 17 anos ele pegou um navio sem mala, só com a roupa do corpo, e chegou primeiro em Recife, depois em Fortaleza, onde 2 irmãos dele já moravam, e lá eles começaram a vida nova de refugiados. Primeiro ele se trancou numa biblioteca durante 2 meses para aprender um pouco a língua portuguesa e poder fazer alguma coisa, e logo em seguida, com a ajuda dos 2 irmãos que já estavam alguns meses antes no Brasil, começou a ser mascate
vender de porta em porta tecido, roupa, nas casas em Fortaleza. E foi assim que eles foram juntando dinheirinho para chamar o pai e a mãe, que ainda estavam lá, as duas irmãs que ainda estavam na Moldávia, e devagarzinho todo mundo veio vindo e a família toda se reuniu em Fortaleza. E depois de uns 2 anos de trabalho duro como mascate, eles conseguiram se estabelecer como comerciantes de móveis. E aí já tinham lojas de móveis e a vida melhorou. Então, essa garra do refugiado, do imigrante, é uma garra tão forte que, com amor e com ganância, eles acabam vencendo nos países que recebem ele com amor e carinho, como esses países todos, Polônia, Moldávia, Hungria, România, Eslováquia, e muitos depois vão para Estados Unidos, ou vão para a Alemanha, ou vão para outros países. Então, essa garra vai fazer com que eles sejam fortes. E eu espero que a guerra termine logo e que muitos que queiram voltar, voltem e possam ajudar a reconstruir a Ucrânia. Senhor Flávio Bittelmann, o senhor deve ter contato com parentes ou com amigos, e até com o governo, óbvio, né, da Moldávia. Há algum temor de que essa guerra possa se espalhar para os países vizinhos à Ucrânia? Temor sempre existe, porque na própria Moldávia, a Moldávia é um país pequeno do tamanho de Alagoas, mas ela tem uma tripinha bem pequenininha, como se fosse um Chile, no lado leste da Moldávia, encostado na Ucrânia, que chama-se Transnistria. E essa tripinha chamada Transnistria, há muitos anos quer ser independente da Moldávia, quer ser comunista, quer ser parte do Império Russo. Eles lutam para a independência, mas nenhum país do mundo ainda reconheceu eles. Então, eles são só um desejo. Mas lá tem 1.500 soldados russos acantonados lá há 30 anos, mais uns 5.000 milicianos ucranianos, não, da Transnistria, que estão lá também prontos para alguma luta, mas a gente espera que isso não chegue lá. Eu rezo todos os dias para que o assunto termine logo e essa guerra acabe e não chegue a respingar na Moldávia e nem na Ucrânia. Possibilidade de conhecer, principalmente essa região, não sei se o senhor teve essa oportunidade, essa região que a Rússia chama de de 2 estados independentes, ou a região de Donbás como independente, e ali a Crimeia, dizendo inclusive que o governo da Ucrânia estava massacrando a população russa que ali vivia. O senhor tinha informação a respeito disso? Eu não acredito que esteja massacrando de forma nenhuma. Esse é um discurso de fake news que o Putin está fazendo na Rússia, inclusive chamando a Ucrânia de neonazistas e tudo mais. O presidente da Ucrânia é um judeu que perdeu a família no Holocausto. Então, eventualmente pode ter grupinhos neonazistas lá, como tem no Brasil, como tem na Alemanha, como tem em qualquer país, até nos Estados Unidos, que atacaram lá o Capitólio o ano passado. Esses pequenos grupinhos fazem barulho, mas, na verdade, a Ucrânia não é nazista de forma nenhuma e não estão atacando de forma nenhuma os russos que moram nessas comunidades. Eu que já estive algumas vezes por lá, uma vez eu fui de trem de Chisinau até Kiev e realmente eu não pude atravessar de trem pela Transnistria. Eu fiz uma viagem um pouco mais longa e demorou umas 12, 13 horas para eu chegar, mas cheguei numa boa. Ucrânia é um país maravilhoso, como a Moldávia também é maravilhosa. A Moldávia é maravilhosa e tem vinhos deliciosos e vive muito de vinhos e de agricultura. Já a Ucrânia é um dos celeiros do mundo, tem trigo, milho, a parte rural e até de minerais é uma coisa muito forte na Ucrânia e é um país muito bacana que eu espero que eles estejam em paz logo. Uma coisa também interessante, muitas das imigrações são, às vezes, por razões religiosas. A gente chama, entre aspas, de turcos, aqueles que vieram para o Brasil em 1880, 1890, 1900, que, na verdade, não eram turcos, eram sírios e libaneses, 99% de origem cristã ou católica, que vieram para o Brasil com passaporte turco, por isso que foram chamados de turcos, mas eles na verdade, estavam fugindo de crises, de lutas no Império Otomano, que era muçulmano, e eles eram católicos e cristãos,
e eram perseguidos. Então, eles vieram para o Brasil, se adaptaram, viraram uma grande comunidade. Só para ter uma ideia, hoje nós temos no Brasil 7 milhões de descendentes de libaneses, que é mais do que os 4 milhões de libaneses que moram no Líbano hoje. Então, é uma beleza. Eles foram muito bem recebidos, como a minha família foi muito bem recebida. Fora meu pai, meus 4 avós vieram da Moldávia, cada um numa época diferente, e também foram muito bem recebidos, e a gente ama esse Brasil que nos acolheu. Esse país realmente é incrível, né? Ele recebe realmente de braços abertos. Meus pais também são imigrantes, vieram e foram muito bem recebidos aqui. Trabalharam muito, né? Muitas horas, muitas noites sem dormir, mas venceram, felizmente. Cônsul, muito obrigado pela entrevista aqui, pelo bate-papo aqui com a gente, trazendo todo esse seu conhecimento e dividindo com a gente tudo isso que está acontecendo ali na sua região, na região de origem da sua família. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer falar com vocês. Até a próxima.